Porque a gente está falando disso no nosso contexto cristão, né? Sempre, né? Então, a gente tem que trabalhar isso, porque isso acontece, isso existe, e a gente precisa olhar isso à luz da Bíblia, da palavra de Deus, né? Vocês acham, por exemplo, que tem líderes soberbos? Líderes, pastores, todo tipo de líder. Existe ou não? Não tem problema se vocês acharem que tem, que não tem. Tem ou não tem líder soberbo? Tem. Tem. Irmãos, a gente ouve. Hoje em dia está muito normal, né, pastor? Ouvir mensagens na internet. Então, vocês começam a ouvir, e às vezes eu estou ouvindo um pastor ou outro, e você começa a ver as pessoas falando de uma maneira, para mim, arrogante. Arrogante, como um pastor, um líder espiritual pode estar pregando a palavra de Deus e falando, e ele começa a falar de algum assunto ou outro especificamente, mas se percebe na fala dele uma arrogância. Como assim? Você quer transmitir aquilo que Jesus falou para cada um de nós, para ganhar vidas, mas você está sendo arrogante. Arrogante porque você está falando mal do outro. Arrogante porque você está se mostrando querer melhor do que o outro. Por mais que o outro seja falho. Você está aqui com o microfone transmitindo a palavra de Deus, você não pode ser arrogante. Isso é soberba. Mas se vocês verem e prestarem atenção, tem muito. Gilson, Oi. já que você nos provocou, Opa, vamos essa lá. semana eu ouvi uma que talvez eu tenha classificado como soberba, né? Não sei se seria bem isso, mas que me preocupou. Um líder religioso falando assim que um grupo de pessoas, né? Eles chamam de discípulo lá. Então, cada pastor tem um grupo de discipulado, que seriam 12 pessoas. Olha, aquele grupo de pessoas, eles estão debaixo da minha cobertura espiritual, né? E as outras pessoas estão debaixo da cobertura espiritual da pastora fulano de tal. Eu achei aquilo muito sério, eu achei muito pesado. Daí eu fiquei pensando, como assim eu fico debaixo da cobertura espiritual de uma pessoa? Eu não sei se eu não compreendi o termo direito, mas a gente ficar debaixo da cobertura espiritual de Cristo é uma coisa. E agora eu fico do meu irmão, do meu pastor. Isso para mim soa como soberba. Inclusive, o pastor líder, a cobertura espiritual dele só abrangia os outros líderes menores. Então, assim, um membro comum não fica debaixo da cobertura espiritual desse pastor, vai ficar debaixo de um outro membro ali da mesma relação, sabe? Queria ouvir a consideração de vocês, né, principalmente do pastor Gerson, em relação a isso. Existe isso? A gente pode usar essa expressão, eu posso ficar debaixo da cobertura espiritual de alguém que não seja Deus? Eu imagino que o pastor está querendo dizer, no sentido de cuidado espiritual com aquelas vidas, tá certo? Então, vou dar um exemplo aqui da nossa igreja para todos entenderem, né? O pastor Itamar é o nosso líder aqui de toda a igreja, né? Mas a nossa igreja é distribuída em células, né? Então, dentro de uma célula existe um líder, né? Você está debaixo de uma liderança daquele líder. O que significa isso? Que você pode recorrer a ele quando precisa, pedir uma oração, pedir uma orientação. Isso, um cuidado com a tua vida. Ele tem que zelar pela tua vida, tem que orar pela tua vida, tem que tomar conta da tua vida, nesse sentido, de pastorear você. Agora, isso não significa que ele tem controle sobre a tua vida. Não, quem tem controle sobre a tua vida é Deus, realmente é Deus. E o controle que a gente deve ter das nossas vidas é com Deus. Agora, aqui no nosso meio, existe um controle espiritual, né? Mas não de você estar na mão da pessoa e você ser dominada pela pessoa, não é isso. É dela ter cuidado sobre você, dela ter atenção sobre a tua vida, de pastorear a tua vida. É nesse sentido que eu entendo esse cuidado espiritual
que talvez o pastor tenha falado aí e não tenha se expressado bem. Mas é interessante que ela falou, porque né, me parece que houve assim uma separação, né, do modo que foi dito, né? Então esses aqui vão ficar com o pastor, esses aqui vão ficar com aquele ali, né? Então talvez Isso soe não um pouco arrogante, talvez, não, né? não existe isso no reino espiritual, né? Então talvez nesse aspecto a gente precise só ficar atento e tomar cuidado, né?